Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perch e eu venho aqui com nossa estreia, tá? De uma série nova do nosso canal sobre automação. A gente vai utilizar nessa nossa série de vídeos alguns softwares já conhecidos pelo pessoal, que é o nosso Micro C e o Proteus, e algum software que eu acho que o pessoal não conhece, que é o Master Tools, que é um software utilizado para programação de CLP. Então a gente vai utilizar nessas nossas ferramentas e, lógico, nossa prática com a protoboard para fazer alguns projetos voltados para a área de automação. A gente sabe que essa área é bem grande, tá, galera? É uma área bem vasta e que eu acho que uma grande parte do pessoal por aí tá querendo aprender bastante e conhecer novas técnicas dessa área, e acredito que vocês vão gostar dessa nossa série do canal. Bom, galera, e em breve também estarei abrindo um canal meu aqui no YouTube relacionado para a área, totalmente área de eletrônica. Pretendo fazer vídeos desde a eletrônica bem básica, código de resistores, eletrônica digital analógica, até uma eletrônica bem avançada. Acredito que vocês vão curtir. Quando eu lançar o meu canal, vou colocar um vídeo para vocês se inscreverem aqui embaixo. E eu espero vocês. Vale ressaltar, pessoal, que essa série vai ser apresentada por mim, tá? Não vai ser pelo Wagner Rambo. E eu espero que vocês venham curtir isso aí. E esse vídeo é um oferecimento do WR Kids. Acesse nosso site wrkids.com.br e faça cadastro na nossa loja online. Possuímos diversos produtos como os kits de desenvolvimento, certificados dos nossos cursos online e vários produtos e vídeos. Fique ligado na nossa loja online. Não se esqueçam, wrkids.com.br. Abaixo no vídeo segue o link. Bom, galera, nossa primeira aula eu vou utilizar o nosso software Master Tool, utilizado para programação de CLP. Qual é a nossa ideia inicial? Vamos fazer um pequeno projetinho, tá? Que é um controle de uma temperatura de estufa. Aqui segue algumas características, tá, do nosso projeto. Eu vou pular, não vou ler tudo isso aqui. Quem quiser acompanhar o vídeo e ler devagarinho, eu vou para a parte mais direta do nosso projeto, tá? A nossa descrição. A nossa ideia, mais ou menos básica, vai ser a utilização de um botão para ligar o nosso sistema da estufa. A gente vai usar um sensor de alarme para temperatura mínima, um sensor de temperatura máxima. Ou seja, como a gente vai só fazer uma simulação hoje e não vai usar o nosso termopar, que é um sensor muito utilizado no nosso mercado para controle de temperatura, a gente vai usar simplesmente uma botoeira para sinalizar a temperatura mínima, uma botoeira para sinalizar a temperatura máxima. Vamos sinalizar o alarme e vamos simular o sistema não funcionando. Então, como a gente colocou aqui, quais operações que a gente vai executar no nosso sistema de hoje. Então, número 1, a estufa deve funcionar com o recirculador sempre ligado, ou seja, o nosso ventilador. A gente sabe que é que nem o nosso chuveiro ou o nosso secador de cabelo, que tem uma ventoinha. Se a ventoinha não estiver funcionando, vai estourar o nosso secador de cabelo, assim como se no chuveiro sem água a resistência estoura. Então é por isso que a gente tem que ter esse nosso recirculador funcionando, senão o sistema tem que desatuar. Então a gente vai, como eu falei para vocês antes, a gente vai usar um sensor de temperatura baixa. Então quando estiver baixo, o nosso sistema vai ligar. Ao atingir a temperatura alta, o nosso sistema de aquecimento vai desligar. E vai ter um sistema de muito baixo, tá? Vai ser um relé térmico do motor, vai disparar o alarme de falha de controle. Ou seja, então se porventura ele acionar o nosso alarme de temperatura mínima e não acionar a nossa resistência, e aí for uma temperatura muito baixa, ele vai acionar o alarme e vai desligar todo o sistema. Então aqui nós vamos criar o nosso projeto. Vamos criar uma lista de entradas e saídas. Então, um botão liga e desliga normalmente aberto, um botão temperatura muito baixa normalmente aberto, uma temperatura baixa normalmente aberto, temperatura alta normalmente aberto, a falha do recirculador normalmente aberto, e nossa saída, resistência elétrica, o K1. Nosso motor recirculador vai ser o nosso K2,
E nossa sinalização de falha vai ser nosso K4. Tá? Mas aqui embaixo a gente tem o nosso diagrama de potência, como ficaria o projeto fazendo a parte de ligação, a parte elétrica. Então a gente vai partir do nosso software agora, o nosso Master Tool. Então como vocês podem ver aqui, no nosso Master Tool, a gente está com 3 telas abertas. A gente possui uma gama bem grande de configurações e linguagem para programar no Master Tool. Normalmente o pessoal utiliza aí a linguagem C ou a Ladder, bastante conhecida para fazer programação em CLP. Na aula de hoje eu utilizei a nossa linguagem Ladder, tá? Vocês podem ver aqui nessa nossa tela aqui. Então ela é uma linguagem bem gráfica, com botoeiras, enfim. Aqui nessa tela visualização eu coloquei os nossos 3 LEDs, vai ser o nosso K2, K1 e K4. Então nossa resistência K1 ligando, nosso K4, a nossa falha, e o nosso K2, o nosso recirculador, ou seja, o nosso ventilador. Coloquei aqui embaixo os nossos botões, eu botei alguns botões para simular nossas entradas. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer apenas uma simulação na nossa aula 1, porque como a gente não tem o nosso LP aqui para colocar o nosso termopar e fazer a simulação real, a gente vai fazer ela virtual no nosso computador. Então eu coloquei um botão para sinalizar a temperatura baixa, um botão para temperatura alta, a falha ou temperatura baixa, e o nosso botão liga e desliga. Como vocês podem ver aqui, eu declarei nossas variáveis, todas elas como variáveis globais. Por que globais? Como a gente vai utilizar para fazer a nossa visualização e a nossa lógica principal, então ela vai usar em 2 telas diferentes. Eu coloquei como variáveis globais, então ela vai utilizar em 2 etapas distintas. Vocês vão me perguntar agora por que ele está redirecionando, por exemplo, aqui nosso liga-desliga ao IX00, o K1 ao QX 1.0, porque eu tinha programado ela diretamente para usar no CLP. Então, quando a gente utiliza no CLP, a gente sempre tem que dizer para a variável quem ela vai ser no nosso CLP. Por exemplo, aqui eu disse para o nosso sistema que o liga-desliga seria na botoeira 00, ou seja, no primeiro botão. O K1 seria na primeira saída, 1.0, temperatura baixa aqui na primeira entrada, na entrada 2, 0.1, temperatura alta na entrada 3, 0.2, a nossa falha na entrada 0.3, a quarta entrada, temperatura baixa na 0.4, a quinta entrada. Então são 5 botões que a gente vai utilizar aqui, que está aqui embaixo. Então no CLP, se eu fosse jogar esse programa para um CLP, os 5 primeiros botões teriam essas funções em sequência. E o K2, que é o nosso recirculador, está na saída 1.1, na segunda saída, e o K4, que seria o alarme, tá? Vai estar na saída 1.2, que seria a terceira saída. Como eu falei para vocês que a gente está fazendo simplesmente uma simulação, não estamos no nosso CLP, eu vou aqui na aba Comunicação, tá? Eu vou fazer um login, a gente vai rodar o nosso sistema. Para quem nunca utilizou o Master Tools, o primeiro começo de tudo tem que ser feito um arquivo novo, tá, pessoal? E aí depois disso ele vai perguntar qual a linguagem, a gente deveria escolher a linguagem Ladder para fazer esse programa. Então apareceria essa primeira tela aqui vazia. Aqui em cima a gente possui os nossos botões, então nossos contato paralelo, contato negado, contato, enfim, as nossas bobinas. Então como foi a logística desse programa? A gente coloca na nossa primeira linha aqui o intertravamento entre o botão de liga e desliga, tá? Uma bobina de segurança, que é o nosso liga 1. Nós botamos um contato normalmente fechado, a temperatura alta, muito baixa e da falha, para ligar a nossa resistência, que é o nosso K1. Então, no segundo laço aqui nós temos um contato normalmente aberto da nossa temperatura baixa. Então, quando a temperatura baixa for constatada, ela vai ligar a bobina 1 aqui para ligar o nosso sistema, que seria a resistência para esquentar. Então, tem uma bobina de tetravamento aqui, liga 1, uma bobina de set, vai ligar o set aqui em cima. Esse contato liga 1 vai fechar,
com o botão ligado, desligado, ligado, essa malha aqui do K1 vai ligar. Então, quando o sistema constatar a temperatura baixa, vai ligar nosso K1, que é a nossa resistência. Quando a temperatura for constatada alta, a nossa terceira malha aqui vai fechar o ciclo e vai dar um reset no nosso liga 1. Ou seja, nosso liga 1 aqui na primeira malha vai abrir e vai desligar a nossa resistência, que é o propósito do sistema. Ou seja, temperatura baixa, liga a resistência até chegar a temperatura muito alta e aí ele desliga a resistência. Então vai ficar nessa histerese aqui. Seria se a gente fosse colocar no nosso forno um ajuste de temperatura, por exemplo, 200 graus, ficaria naquela histerese. Liga, desliga, liga, desliga, para manter a temperatura constante de 200, se fosse o ajuste de setup, tá? Então, nossa quarta malha aqui é uma malha bem simples, que é o nosso botão liga, desliga. Então, se eu ligar o botão aqui, vai ligar o nosso recirculador, ou seja, vai ligar o nosso circulador. E a nossa quinta malha seria a malha de falha. Então, se a temperatura estiver muito baixa aqui, vai resetar a nossa liga 1. Por exemplo, se tivesse ligado o sistema, mas ele encontrar alguma falha, ele vai derrubar todo o sistema e vai desligar a nossa resistência, que seria a nossa bobina K1. Se for acionado o botão manualmente de falha, se provavelmente o operador detectar que houve uma falha e o sensor não está atuando corretamente, ele pode manualmente acionar a falha. Ou se porventura, como eu falei para vocês antes, se eu ligar o sistema e o meu recirculador, meu ventilador não estiver funcionando, também vai derrubar e vai ser constatada uma falha. Porque se a nossa resistência for ligada sem o recirculador, a resistência vai acabar estourando. É como se fosse um chuveiro ligado sem a água. Ele vai dilatar, a resistência vai explodir. Então, por isso é uma proteção extra que eu coloquei aqui embaixo. Então, se o sistema for ligado e o recirculador não estiver ligado, ele derruba todo o sistema. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui embaixo a nossa, onde eu cliquei aqui embaixo, POW, que seria o nosso programa principal, que seria esse que a gente fez aqui. E para declarar a variável global, ativaria aqui embaixo, recursos e em variáveis globais. Então, foi onde eu declarei nossas variáveis de uso aqui do nosso programa, tá? Que quem tiver mais dúvidas sobre o Master Tools ou, enfim, programação CLP, a gente pode fazer uns vídeos mais detalhados e mais desmiuçados como se faz, como abertura, enfim, do programa. Hoje eu quis simplesmente mostrar para vocês aí como é que funciona breve o nosso programa e a nossa lógica mais simplesinha. Nossa visualização. Então aqui embaixo temos uma aba de visualização. Eu criei uma visualização, tá? Clicando na aba visualização vai abrir essa janela. Então notem que aqui em cima mudou nossas ferramentas. Então a gente pode criar retângulos, elipses, enfim, fazer alguns desenhos para fazer a nossa animação do nosso sistema. Temos aqui o botão, que foi que eu utilizei. Então, para botão, por exemplo, liga, desliga. Para quem tem uma dúvida, 2 cliques em cima. O que eu fiz? No ícone entrada, eu liguei a função alternar variável e botei ponto liga, desliga. Ou seja, eu estou dizendo para esse botão que ele vai ser a variável liga, desliga do meu sistema. Lá em cima, nossa variável global liga, underline, desliga. Então, sempre lembrando, ponto na frente, antes de declarar aqui a variável. E no texto, coloquei liga barra desliga, para dizer que esse botão vai ser função liga barra desliga. E bem simples. Temperatura baixa, o mesmo sistema. Damos 2 cliques aqui. No texto, para mostrar na caixa do botão, temperatura baixa. E na entrada foi ligado alternar variável, ponto, temperatura baixa. Ou seja, quando for apertado esse botão, vai variar a nossa variável global, temperatura baixa. E assim por diante para as outras variáveis, temperatura alta, falha ou temperatura muito baixa. Já para os LEDs, tá, de sinalização das bobinas, então foi usado a função aqui elipse, ou podemos fazer um outro desenho, um duplo clique. Aqui já é diferente, a gente não vai na variável entrada, porque a gente não está usando ela como entrada, e sim como uma visualização, uma variável de saída.
Então a gente vai na aba variáveis e utiliza trocar cor. Então, como eu falei para vocês, nunca esqueçam de colocar o ponto antes da variável, ponto K2. Então o que vai acontecer? Quando a variável K2 alternar, ele vai trocar a cor dessa animação. Então a gente vai em variáveis, a gente vai em cores. Então temos a cor normal e a cor do alarme. Então quando essa variável for acionada, ela vai trocar para a cor de alarme. Enquanto ela não estiver acionada, ela vai estar na cor padrão. Então, por exemplo, podemos clicar em preenchimento. Nota-se que está em vermelho. Então, quando estiver desativado, vai estar em vermelho. Cor do alarme, preenchimento verde. Então, quando a bobina estiver ligada, ela vai alternar para o estado verde. Tá? E o mesmo procedimento para as outras duas bobinas, a K1 e a K4. Então, para simular o nosso projeto, como eu não estou usando o meu CLP, eu posso fazer simulação computador CLP direta e fazer a leitura direta, assim como eles fazem em subestações, alguns programas, por exemplo, que nem a Braskem, tá? Que é a nossa estação aí, em Triunfo, que é aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode fazer a interligação do nosso computador diretamente com a máquina, o sistema todo. Então ele vai estar operando e lendo e jogando na tela para o operador ficar controlando a distância, todo o sistema. Então aqui, como eu estou simulando sem o meu CLP, eu vou fazer só uma simulação sem a parte real. Então para fazer isso, eu tenho que fazer um login. Tá? Então notem que já mudou um pouco a tela aqui, puxou outras variáveis. E na comunicação, eu tenho que marcar, antes disso, eu tenho que marcar o modo simulação. Então, por exemplo, dou um logout. Nota que eu tinha marcado modo de simulação, porque como eu estou declarando variáveis lá da minha CLP, se eu não marcar modo de simulação, ele vai dar erro, ele não vai estar encontrando a CLP. Então marca-se modo simulação, damos um login no sistema, voltamos à comunicação e damos um run. Tá? Então nós vamos rodar o nosso sistema. Então agora nós estamos rodando, nós vamos ligar, então nós ligamos aqui, nota-se que o K2 ficou verde, então ligou o recirculador, ligou o ventilador, não ligou o K1 porque eu não dei ainda para o sistema que a temperatura estava baixa ou alta, enfim, alguma coisa assim. Como o K1, que é a resistência, só vai ligar quando o sistema identificar que a temperatura está baixa, então eu vou dar um pulso, eu vou dizer para o sistema que a temperatura está baixa, então o K1 ligou. Então agora nesse momento a temperatura vai estar subindo, 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 subindo. Se o sistema constatar a temperatura alta, nota-se, cliquei na temperatura alta aqui, o K1 desligou. Tá? Então desliguei a temperatura alta, manteve a temperatura baixa, que eu não tinha desligado, voltou a ligar o K1. Então vai funcionar esse sistema, vai ficar indo e voltando, a temperatura vai subindo, chegou na temperatura alta, ele derruba o sistema, tá? Desliga a resistência, e ele vai esfriando. Quando bater lá embaixo na temperatura baixa de novo, ele vai ligar a resistência. Então ele fica nessa esterese, liga e desliga. Dependendo do ajuste, temperatura mínima em baixa, ele vai ficar mais tempo desligado até retornar ao ligar de novo a resistência. E por exemplo, vamos simular uma falha. Estou aqui, temperatura baixa, está ligado, mas eu estou dizendo, o sensor, por exemplo, deu um problema. Temperatura muito baixa. O que aconteceu? Derrubou imediatamente o nosso K1, que seria a nossa resistência, e acionou o nosso K4, que seria o nosso alarme. Tá? Então, desliguei aqui em temperatura muito baixa, voltou de novo a ligar a nossa resistência, que é o nosso K1. Ou, se eu acionar manualmente a falha, ou seja, o operador constatou que não está funcionando o sistema, ele está tendo uma má interpretação, ele está ao lado do sistema e constatou que está com falha, ele bate no botão de falha e derruba todo o sistema. Ah, pessoal, então a nossa prática é bem simples, é simplesmente para mostrar para vocês um pouquinho de uma automação utilizando um CLP, como a gente poderia fazer. Isso aqui seria um controle de um forno à distância. Então, digamos, caldeiras maiores, onde o operador coloca temperaturas altíssimas para fazer derretimento de alguns produtos, fundição, alguma coisa assim do gênero, que ele não pode chegar muito perto desse sistema aí, ele está operando à distância ou controlando a distância, utilizaria um software mais ou menos parecido que esse é o Master Tool. Então o Master Tool a gente pode utilizar aí várias linguagens, e assim como eu falei para vocês, Ladder, C, enfim, outras mais, mas as mais conhecidas são essas, e por isso que eu quis mostrar para vocês esse programinha aqui, que eu acho que é bem interessante, que é mostrar um pouquinho como funciona
um sistema de automação à distância. Que eu espero que vocês curtam esse vídeo aí, e nossas próximas aulas a gente vai ver coisas mais complexas. Eu só queria mostrar realmente essa coisinha mais simples para vocês terem essa ideia, por que automação, por que a utilização disso aí, porque ela é tão importante e tão visada no nosso mercado. Então tá, galera, eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Bom, galera, nosso primeiro vídeo da nossa série nova de automação foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Qualquer dúvida, vocês deixam com um comentário aqui embaixo. E não se esqueçam que essa nossa série será totalmente voltada para automação, galera. Então, eu espero que vocês curtam e vão seguir nosso canal aí e curtir nossos vídeos.